Sim, vinde, nasceu o vosso Rei, lá no céu prometido. Ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Ao acendermos hoje a segunda vela do Advento, lembramos das palavras do anjo que anunciou o nascimento de Jesus, como as boas novas de grande alegria. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo a alegria e aumentastes. Alegrem-se eles diante de ti. Isaías capítulo 9, do versículo 2 ao versículo 3. Convido neste momento, então, a irmã Vânia para estar acendendo a vela do altar. E a palavra nos diz: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Vós com alegria tirareis água das fontes de salvação. Quando Jesus nasceu, esta foi a palavra do anjo: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hoje acendemos a segunda vela e com alegria nos lembramos do cumprimento da promessa. Renovamos a fé e a esperança no Senhor, que é a nossa alegria. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos e irmãs. Quero convidá-los a estarmos cantando o hino de número 11, que tem como nome Natal. Natal, hino de número 11. O irmão Rubens pode se achar no violão para nós. Eis dos anjos a harmonia, cantam glória ao número 11. Eis dos anjos a harmonia, cantam glória ao Rei Jesus. Paz aos homens, que alegria, paz com Deus em plena luz. Ouçam povos exultantes, ergam salmos triunfantes, aclamando seu Senhor. Nasce Cristo, o Redentor. Toda a terra e os altos céus cantem sempre glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos fazer assim, então. Eis dos anjos a harmonia, cantando glória ao Rei Jesus. Paz aos homens, que alegria, paz com Deus em plena luz. Ouçam povos triunfantes, ergam salmos triunfantes.
cantem sempre glória a Deus. Amém, irmãos? Então, esse momento, o Ministério do Louvor vai estar nos conduzindo com louvores no nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Boa noite, igreja. Está muito fraquinho, né? Graça e paz, igreja. Boa noite. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui. Irmãos, antes de louvarmos a Deus, eu queria compartilhar a palavra dos irmãos. Chegará um tempo, irmãos, que nós, a palavra diz que chegará um tempo que teremos sede e fome da palavra do Senhor. Irmãos, aproveite esse momento de ouvir a palavra de Deus, dar glória ao nosso Deus que é poderoso. A palavra do Senhor diz que a mulher samaritana, falando com Jesus, e Jesus fala à mulher samaritana: se tu soubeste quem é este, tu pediria a água da vida. Irmãos, se tu soubesse quem é este que usa essa boca essa noite para falar em nome de Deus, tu daria glória a Deus bem alto, a Jesus Cristo, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Sabemos que servimos a um Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz lá no Salmo 126, a palavra diz no Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Irmãos, Salmo 126:1 diz: quando o Senhor, a palavra não diz quando a igreja, quando o pastor, quando o Edson, diz quando o Senhor. Ele sabe o tempo de todas as coisas, irmãos. Há um tempo de choro, mas há um tempo de alegria. Servimos a esse Deus que conhece o tempo de todas as coisas. É nesse espírito que convido a igreja a estar nos louvando a Deus, porque nós servimos a um Deus que não sabe o que é falhar, e não será no seu tempo e nem no meu tempo, porque esse Deus não conhece o que é perder uma batalha. Do início ao fim, servimos a um Deus que era, que é e que há de vir. Glória a Deus, Jesus. Vamos louvar a Deus. A casa é tua, Jesus.
justiça. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, irmãos. Deixa eu te falar, igreja. Deus ama quando você medita na palavra, porque Deus busca a sinceridade. Sabe quando você vem na igreja, Deus assim, eu tenho intimidade. É isso que nós precisamos, igreja. Buscar intimidade na presença de Deus. Esse louvor que diz lá no livro de Salmos 145, que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Glória a ti, o Espírito Santo de Deus.
Vamos continuar louvando a Deus. E eu quero dizer para você, igreja, não desanime. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois o nosso Senhor Jesus Cristo que está aqui venceu o mundo. Nós, segundo a autoridade de Cristo Jesus, também temos poder, através de Cristo Jesus, para vencer este mundo. Não desanime, dê glória a Deus. Vamos continuar louvando a Deus. Sabe o que a palavra diz no Salmo 23? Salmo conhecido da igreja? Salmo 23, 6 diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e nós, igreja, habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. E nós, vamos repetir junto, e nós, igreja, habitaremos na casa do Senhor todos os dias de nossas vidas. Amém? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto, desde quando me levanto, até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Só tu és, Jesus. Em todo tempo tu és
está amando isso aí? Glória a Deus, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tem, cantarei da bondade de Deus. Uma salva de palmas em Jesus Cristo. Ô Espírito Santo, glória a ti, Jesus. Glória a ti, Deus poderoso. Quem está sentindo a presença de Deus aqui hoje, hein? Amém? Glória a Deus, hein? Deixa eu te falar, sabe qual que é a oração mais forte? Deixa eu te falar, é a sua oração. E só Deus sabe o que você passa. Deixa eu te falar, quer falar com Deus? Ora a Deus. Vamos continuar louvando a Deus. A palavra de Deus diz que, lá em 2 Provérbios 13, 9, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Aquele momento agora que o irmão trouxe da casa do Senhor a sua oferta, ao dízimo da casa do Senhor, este é o momento. Vamos continuar louvando a Deus. Beleza me leva a adorar.
Glória a Jesus. Pedir aos irmãos que estendam suas mãos aqui sobre as ofertas, os dízimos. Pedir ali antes na hora pelas ofertas. Obrigado, Pai, pelos dízimos, pelas ofertas, por tudo que o Senhor proporciona para nós, porque tudo vem das suas mãos. Obrigado pela oportunidade de servir na tua casa. E para que essa servidão nossa, Senhor, a Ti, possa dar lugar aí a muitos compartimentos de ceifa na casa do Senhor, para que possamos ajudar várias pessoas, Senhor, principalmente no resgate de vidas, Senhor. Abençoa também essa igreja, o pastor, a sua família, o bispo. Abençoa a igreja metodista de todos os lugares, Pai, para que cada mais tempo que passa, possam ter cada vez mais, Senhor, para semear a casa do Senhor, mas também para ajudar na sua obra, Pai. É tua, tudo é para ti. Para a honra e glória do Senhor, nós agradecemos esse momento tão importante para nossas vidas, que é semear na casa do Senhor, para que nossos celeiros e também os nossos irmãos estejam cheios. Em nome de Jesus, eu profetizo, Deus, que os nossos celeiros sejam cheios no 2026 agora, Senhor, que eles possam ser cada vez mais cheios, Pai. Queremos servir a tua obra, Pai, e nós precisamos da tua orientação. E para que tudo isso aconteça, Deus, possamos cada vez mais caminhar na tua casa, cada vez mais vir trazer ofertas e dízimos. E eu consagro eles a ti neste momento. Tira a consagração que não é dada a ti, Pai, porque esse valor aqui foi dado com amor e com alegria. No nome do teu Filho Jesus Cristo, nós agradecemos. Amém. Nossa palavra, pastor, então. Podem sentar, irmãos. Quero convidar as crianças, temos crianças hoje aqui, querem vir até a frente, irmãos, de 12 anos para baixo, né? Quem quiser vir, vem, Gabriel, vem. O Arthur agora também vem. Mais. Rafaela, o pequenininho lá também, o Arthur, o Raul, com o Gel, olha, que bonito, né? Tem mais alguma criança aí, irmãos? Uma criança grande? O teste não deve mais, né? Já fez 12, vai fazer 13, já está, né? Já está naquela fase, né, irmãos? Vamos fazer aqui a nossa turma, irmãos, em nome de Jesus, né? Aqueles irmãos que têm condições, né? Vamos lá, fechando tudo aí, né? E vamos cantar aquele cântico, irmãos. A alegria está no coração de quem? De quem? Então quem conhece Jesus tem que estar alegre. Amém, irmãos? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz tem aquele que já conhece Jesus. Eu senti mais tempo que a gente lembra de que Deus ama cada um de nós, amém? Tempo de lembrar o amor de Deus por cada um de nós. Eu quero convidá-los a ver a palavra do Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 1 ao
ao 14. Quem é que acredita em milagre, irmãos? Está fraco, hein? Só aqui na frente, aí o pessoal não acredita em casa, hein? Quem é que acredita em milagre? Amém! Ô glória! Hoje aconteceu um milagre muito grande, irmãos. Aquilo que parecia impossível. O alento daquele cântico, né? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. A gente vai ver isso também, né, irmãos? Não é todo dia que a gente, né? Consegue ganhar de 3 resultados a favor do Colorado, né, irmãos? Então, aconteceu um milagre, né? Não foi dessa vez, né? Mas, irmãos, brincadeira à parte, né? Vamos para o nosso texto aqui. Os irmãos gremistas, flamenguistas, palmeirenses, vascaíno, juventude, né? Continuamos. Continuamos. Mas, irmãos, João, capítulo 1, do verso 1 ao 14, que fala sobre a encarnação do Verbo. É um texto conhecido, mas que tem uma profundidade, irmãos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado porque podemos ter acesso a ela. Obrigado porque podemos ouvi-la. Obrigado porque podemos interpretá-la, Senhor, na dispensação do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, tempo de luz. Luz é algo maravilhoso. Se faltar luz, é um problema, né, irmãos? Quando falta luz, né? Problema para quem está trabalhando, né? Problema para quem está em casa, enfim. E se faltar luz 2 dias, 3 dias, é o caos. Ninguém mais vive sem luz, irmãos. Amém? Alguém consegue viver sem luz? É difícil, né, irmãos? Antigamente as pessoas viviam sem luz, né? Tinha vela, tinha lampião, usava de outros métodos para ter claridade, e as pessoas dormiam bem mais cedo, né? Quando escurecia já iam dormir, e quando a luz clareava já acordava. Quem é que tem acordado nesses dias de calor, irmãos? Cedinho na madrugada aí? Quem pode, né? 5 da manhã,
Já é dia, irmãos. 5 da manhã já é dia, já bate o sol, já queima, né? E a gente não consegue ficar em casa, porque começa a ficar calor, né, irmãos? Então a luz, ela é importante. A luz, ela tem esse poder de clarear. A luz tem esse poder de fazer a gente enxergar coisas que no escuro a gente não vai enxergar. Amém, irmãos? Agora, tem uma passagem da palavra de Deus, irmãos, que diz que aqueles que não creem estão em densas trevas. O que é uma densa treva? É uma escuridão total, é o oposto da luz, é o oposto da claridade. Então a importância, irmãos, de nós estarmos na luz. E o Natal nos traz essa reflexão de que nós não podemos andar em trevas, mas que nós somos chamados como filhos e filhas da luz. Amém, irmãos? Nós não somos filhos das trevas. Nós não nascemos para a noite, nós nascemos para a luz. E a Bíblia diz que todas as obras, elas vêm a nós quando a luz ali clareia. Nada fica em um escuro. Amém, irmãos? Porque a luz, ela ilumina. A luz tem essa importância, irmãos, de mostrar o caminho. Você imagina caminhar numa noite de verão, numa escuridão, mas aí você olha no céu, aquele rastro de estrelas. Amém, irmãos? Que coisa maravilhosa. Amém? Você olha a Via Láctea, você olha o Cruzeiro do Sul, as Três Marias. Eu gostava quando eu ia de férias, né? Na época que a minha sogra era viva, lá no interior, na região chamada Bom Pastor, né? Na cidade de Chapada. Eu gostava de ir bem no escuro, porque lá no escuro não tinha barulho de carro, não tinha barulho de nada, que não tinha muitos vizinhos próximos. Os vizinhos ficavam 1, 2, 10 quilômetros de distância, e eu ia caminhando no escuro, naquelas escadas, ia orando, ia louvando a Deus, ia chorando com lágrimas pelas escadas e contemplando a grandeza de Deus, irmãos. Amém? Você já fez isso? Amém? Coisa maravilhosa, né? Quando sai do escuro, sai do campo, né? E vem somente as estrelas. Eu quero dizer, irmãos, que Jesus é a maior das estrelas. Amém? É a maior da luz. Nenhuma outra luz é a maior do que aquela que está em Cristo. Todas as demais são ofuscadas pela luz de Jesus, irmãos. Amém? Me lembro que havia um cântico, né, que dizia: acende uma luz. E esse é o tempo, irmãos, de nós deixar que a luz de Cristo brilhe através da nossa vida, através do nosso testemunho, através do amor ao próximo, através de uma palavra, através de uma oração. Amém, irmãos? Através de uma imposição de mãos. Deus quer usar cada um de vocês, irmãos. Essa luz não é para ser contemplada, que a gente vê a luz aqui, é um mero exemplo. É só para nos lembrar de que Deus é luz. Amém, irmãos? Vocês sabem que Martinho Lutero, que foi monge, depois se converteu e começou a obra da reforma protestante. Um certo dia ele olhou para os pinheiros, um pedaço de pinheiro, e ele imaginou que colocando algumas frutas ali em cima, algumas coisas, seria o universo
sobre o pinheiro. E ali, através de Martinho Lutero, o homem da Reforma Protestante, do luteranismo, da Igreja Evangélica, começou a questão da árvore de Natal, irmãos. Muitas vezes as pessoas falam coisas que não conhecem, né? Ou tentam trazer coisas que não tem nada a ver com alguns símbolos que são da igreja. Por exemplo, o arco-íris é um símbolo da igreja, mas que outros grupos pegaram também. Mas nós sabemos que o arco-íris representa aliança com Deus. Amém, irmãos? É a aliança que Deus fez com a humanidade. Da mesma forma, irmãos, a cruz é para a salvação, a vela representa a luz em meio às trevas. É simbólico, irmãos. Aqui ninguém está idolatrando a vela, ninguém está idolatrando o pinheiro, a luzinha de Natal, a cruz, não, são símbolos. Amém, irmãos? Que fique bem claro. Amém? E a palavra que nos vem nesta noite, irmãos, é a palavra maravilhosa de que Deus assumiu a forma humana. Amém? Deus assumiu a nossa forma. Ele não levou em consideração os nossos pecados, a nossa condição humana, a nossa fragilidade, mas Deus quis vir na forma de uma criança, na forma do bebê, na forma de um homem, na forma da humanidade, do homem ou da mulher, independente de sexo. Deus veio na forma humana. Amém, irmãos? Ele se revelou para nós, irmãos. No versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Jesus sempre existiu. Amém? Ele sempre foi, ele sempre é, ele sempre será. De eternidade a eternidade, irmãos. Ele é Emanuel, Deus conosco, o eu sou. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O apóstolo João está colocando para nós aqui, irmãos, uma doutrina. Amém? O apóstolo João está colocando para nós aqui uma confissão de fé. Uma confissão de fé. Ou seja, Jesus estava com Deus. Amém? Jesus é Deus. E Ele encarnou e habitou entre nós. Amém, irmãos? É uma confissão de fé, é uma doutrina. Amém? Amém, irmãos? Amém. Ele não reencarnou. Nós não cremos na reencarnação. Nós cremos na encarnação. Tornou-se carne. Jesus, Deus, tornou-se carne e veio habitar entre nós, irmãos. Nós temos estudado na escola dominical, na Cristo Redentor e na Manela Costa. Hoje fechamos o estudo de número 1 ali, na Manela Costa, que tem como tema o sentido da vida. Irmãos, nós só vamos encontrar o sentido da vida olhando e conversando com aquele que criou a vida. Amém, irmãos? Nós só vamos encontrar o sentido da vida olhando e conversando com aquele que é o Senhor da vida, que é Jesus. Nós não vamos encontrar o sentido da vida nas coisas deste mundo, que são passageiras, que são corriqueiras, que são cheias de filosofias, ideologias,
pensamentos vagos, mas quando eu olho para Jesus, eu encontro nele a perfeição. Amém, irmãos? Eu encontro nele a vida, e não uma vida qualquer, a vida em abundância. Amém, irmãos? Eu compartilhava hoje pela manhã, ali no estudo, na Manuel Costa, com as irmãs ali, de que aquela atriz que hoje é uma palestrante, se converteu, Bassi, o meu nome é uma atriz, Bassi, ex-atriz da Globo, né? E ela dizia: eu não sabia de que eu não era filha de Deus, até ler a Bíblia, em João capítulo 1, do versículo 12. Quando eu li aquele texto, João 1, versículo 12, eu me dei conta de que eu precisava entender de que eu era apenas uma criatura de Deus, mas eu não era uma filha de Deus. E isso faz toda a diferença, irmãos. Amém? Amém. E o texto aqui, no versículo 12, né? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então não há outro nome que eu e você possamos crer senão o nome de Jesus. Amém, irmãos? Tem uma outra pessoa muito significativa nos dias de hoje, que é uma apologeta, alguém que defende a fé. Ele é um cientista, tem pós-doutorado nos Estados Unidos, Marcus Eberlin. Alguém já ouviu falar? Marcus Eberlin. Alguém já ouviu falar? Quem é Marcus Eberlin? É um cientista que defende a criação divina, defende o que está escrito aqui nas páginas da Bíblia, ipsis literis, uma coisa assim, né, irmãos? Ele defende o que está aqui e prova cientificamente, irmãos, cientificamente, de que a palavra ela é fiel, de que não há erros na palavra, irmãos. E alguns vão dizer assim: ah, pastor, mas eu não acredito nisso. Olha, o mundo está aí em densas trevas para matar, roubar e destruir. Quantos anos você acha que o mundo tem, irmãos? Ah, pastor, o mundo tem milhões e milhões e milhões de anos. Certo? Você acredita nessa ciência que está aí, nesse modelo que está aí, que totalmente, todos os dias inventa uma história, inventa outra história? Cada vez eles acham uma coisa, acham outra coisa. Eu prefiro ficar com a palavra, irmãos. E a palavra aqui do Evangelho de João, ela nos fala de que a vida estava nele, e ele é a própria vida. Jesus é a vida, irmãos. Eu me lembro de um irmão lá na igreja do Sarandi, em Porto Alegre. Ele cantava assim. Alguém aqui de repente vai lembrar da letra, né? Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Igual a Jesus Cristo, no céu já tem morada. Uma coisa assim, né, irmãos? Então, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Você quer saber do teu dia de amanhã?
Você quer saber o teu futuro? Não precisa você olhar para as estrelas. Olha para Jesus. Amém, irmãos? Olha para Jesus. Você vai ter o começo, o meio e o fim. Amém, irmãos? Ele diz: eu sou o alfa e eu sou o ômega, o princípio e o fim. Nós não andamos assustados com as notícias, irmãos, econômicas do país, porque nós cremos em Jesus. Nós cremos que Ele vai nos sustentar, que Ele vai colocar o pão de cada dia na nossa mesa, vai nos dar força, vai nos dar perseverança. Amém, irmãos? Em meio às crises que a gente vive. E João está colocando para nós aqui, irmãos, esta certeza. Lá no versículo 8, fala que João, o Batista, ele veio para falar acerca da luz, mas ele não é a luz. Quantas pessoas hoje, ou religiões, estão falando de luz? Né? Já vou pensar nisso? Quantas religiões falam de luz, mas elas não são a luz? Presta atenção nisso. Ah, mas aqui tem uma luz. É interessante que as pessoas, né? Ah, eu vi uma luz, eu vi uma áurea sobre você. A gente já fica todo curioso, né? Irmãos, a verdadeira luz está somente na pessoa de Jesus. Houve um anjo de luz, que era anjo de luz, que caiu, né? E está aí para matar, roubar e destruir. Enquanto você não entregar a tua vida para Deus, totalmente para Deus, a tua casa, a tua família, o teu trabalho, muitas vezes não vai prosperar, porque não é pelas boas obras, não é pela tua ética, não é pela tua moral, mas somente as pessoas vão crer pela luz de Cristo. Amém, irmãos? Somente pela luz de Jesus é que as pessoas devem crer. Não é por uma filosofia qualquer. E o Evangelho não é filosofia, irmãos. O Evangelho é a palavra de Deus. E aqui nos fala de que João Batista, ele falou da luz, mas ele não é a luz. E tem muita gente falando de luz, mas a luz ali não está. Aí, pelo contrário, ali está densas trevas. E nós precisamos nos aperceber disso, irmãos. E que nós precisamos entregar a vida para Jesus, porque Ele é a luz verdadeira. Amém? Amém. Somente nele a luz. Olha o versículo 9. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Qual é a luz que ilumina todo homem, irmãos? É a luz de Jesus. Hoje nós repartimos ali pela manhã também, de que mesmo que alguém diga eu sou ateu, mesmo que ele diga que é ateu, os valores morais dessa pessoa, eles têm os valores morais. Amém, irmãos? Você consegue compreender isso? Que os valores do amor, do perdão, da misericórdia, da empatia, mesmo que ele diga que é ateu, mesmo que ele diga que é agnóstico, agora está na moda, né? Eu sou agnóstico, né? Mesmo que ele diga, todos os valores do dia a dia, do mundo ocidental, são baseados nos valores do reino de Deus. Amém, irmãos? Lamento informar. Amém, irmãos? Ou mesmo no direito, né, irmãos? Você vai pegar o direito, né? Está tudo ali. A ética, a moral, são princípios, são valores da luz
de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Amém. Interessante, né? Que até o maior vil pecador, o maior vil ladrão, bandido, assassino, tem direito à defesa. Amém, irmãos? Amém. Ah, pastor, tem direito à defesa. Jesus não estava lá com 2 ladrões na cruz, e um deles disse: olha, Senhor, quando estiveres no paraíso, lembra-te de mim. Porque a lei, irmãos, os valores éticos, morais, eles são para ajudar as pessoas. Amém? Eles não são para o deleite pessoal. Eles são valores éticos, morais para a sociedade. O que seria no Brasil, no mundo, né, se não fossem os valores do Evangelho? Amém, irmãos? Se os valores do Evangelho já é triste, já é difícil, tem como. Olha o versículo de número 10. O Verbo, Jesus, projeto do reino de Deus. Amém, irmãos? Qual é o projeto que nós seguimos, irmãos? É o reino de Deus. Amém? É Jesus encarnado, verbo vivo. Então, no versículo 10, o mundo não o conheceu. Ou seja, o mundo crucificou Jesus. E as pessoas ficam assim: olha, como é bonito o Natal, é um clima maravilhoso. O Natal não é para ser apreciado. Amém, irmãos? O Natal não é para ser degustado. Amém, irmãos? Está fraco, por isso diminuiu, amém, né? O Natal não é para ser apreciado, não é para ser degustado, como se fosse um teatro e nós fôssemos fantoches de um sistema. Não! O Natal é para ser proclamado. Amém, irmãos? O Natal é para ser anunciado. Amém, irmãos? De que Jesus veio ao mundo para salvar o pecador. Amém, irmãos? Para recuperar a vista do cego, para alimentar aquele que tem fome, para libertar os cativos, os oprimidos. Isso é Natal. Amém, irmãos? Isso é Natal. Não é apenas algo simbólico, litúrgico. Não. O Natal é muito mais do que isso, irmãos. Natal é ter empatia. Natal é abençoar, é levar a palavra de Deus. Como diz o hino no capítulo 5, né? A nova do Evangelho. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti. E o que Deus fez por mim? Ele me salvou, Ele me curou, Ele me restaurou, Ele me tirou do tribunal de lama, me tirou da lama e colocou meus pés num lugar firme. Amém, irmãos? Isso é Natal. Quando eu compreendo que eu era um pecador, eu estava corrompido, eu estava sem a luz de Cristo, mas agora tudo mudou. Amém, irmãos? Porque Jesus me ama, porque Jesus é a minha luz. No versículo 11, Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O que João está falando aqui, irmãos? Me ajudem. Jesus veio para os seus, mas os seus não o rejeitaram.
De quem é que Jesus está falando aqui, irmãos? Judeus. Ele veio para os judeus, ele veio para o povo de Israel, mas o povo de Israel, os judeus, o crucificaram, negaram. E aí, nós podemos perceber, irmãos, que quando eles rejeitaram o Salvador, vou falar para vocês, quando os judeus rejeitaram o Salvador, não abriu uma festa, não abriu uma janela, não abriu uma portinha, mas escancarou as portas da salvação para toda a humanidade. Amém, irmãos? E aí eu fui alcançado, e você também foi alcançado. Amém, irmãos? Porque Deus tem um plano, e os planos de Deus são perfeitos. Amém, irmãos? Porque Ele vai atrás dos judeus também. Muitos judeus têm se convertido nos dias de hoje também, e nos últimos dias eles irão muitos se converter também. Amém, irmãos? Mas Deus abriu a porta da salvação para que eu e você pudéssemos entrar neste Natal. Amém, irmãos? E Natal é vida, Natal é nascimento. Amém, irmãos? Natividade é nascimento, é oportunidade de vida. Eu vi uma coisa muito linda, irmãos. Uma bebezinha, 7 meses, 8 meses, colocaram um aparelho para ela ouvir. Ela nunca tinha ouvido, né? E pela primeira vez, ela ouviu a mamãe dela falando. Tem que ver a expressão da criança, irmãos, daquela bebezinha, né? A expressão dela, olhando para a mamãe, e a mãe falando, e ela ouvindo pela primeira vez a mãe. Assim é Deus, irmãos. Quando ouve pela primeira vez, nós chamamos de Pai, de Paizinho querido. Amém, irmãos? Que felicidade, irmãos, saber que nós somos aceitos como filhos e filhas de Deus. Nós não éramos para ser salvos. Os salvos eram somente o povo de Israel. Nós não tínhamos o sangue de judeus. Mas Deus não olha para a nossa pele, Deus não olha para a cor do nosso cabelo, para a cor dos nossos olhos. Não. Deus nos faz filhos e filhas. Amém, irmãos? E a palavra de Deus aqui, ela encerra, né, esse primeiro momento, dizendo ali no versículo 13: os filhos, as filhas de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu e você não nos tornamos filhos pela vontade da carne, da circuncisão, da lei, das boas obras. Não. Mas nós nos tornamos filhos porque foi da vontade do Pai. Amém, irmãos? Foi da vontade do Pai que eu e você fôssemos achados do Senhor. Amém? Ele vem à nossa busca, irmãos. Ele vem ao nosso socorro. A Bíblia diz que Ele é socorro bem presente na angústia e na tribulação. Por isso não temeremos mal algum. Amém, irmãos? Deus é o nosso socorro, nosso refúgio, nosso baluarte. E o Verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Versículo 14: e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Amém, irmãos? Então nessa noite nós celebramos aquele que vive, aquele que reina, aquele que disse:
fazer isso de memória de mim, até que eu retorne. Eu quero convidar a irmã Olímpio, irmã Débora, para me ajudar aqui na mesa da ceia, amém? Vamos estar nos preparando para a Santa Ceia, nesse momento, em nome de Jesus. Fica em pé, irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse momento na tua presença, nessa última Santa Ceia de 2025. Celebramos aqui a tua memória, celebramos aqui a vitória sobre a morte, celebramos aqui a comunhão, a unidade da igreja, Senhor. Por isso abençoa o pão, abençoa o cálice, a fim de que o pão que vamos comer seja comendo o corpo de Cristo, e o suco de uva seja comendo o sangue de Cristo. Concede a graça de alcançarmos a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquilo que é a cabeça de Cristo Jesus, a quem pertence a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém, Jesus. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e logo após ter dado graças ao partir, disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Amém. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Amém, Jesus. A mesa está preparada e o Senhor ressurreto nos convida a participar desse banquete no nome de Jesus. Amém. Permite-se aqui, irmãos, ali, irmã Débora, nossos irmãos aqui da nossa, o Ministério Feminino tem a música, então, pedir os irmãos do louvor aí, enquanto os irmãos se preparam, né? Vamos estar participando da ceia nesta noite. Qual é o cântico? Nada além do sangue. Então, convidar os irmãos aqui da minha direita, né? Enquanto os irmãos vão estar louvando o Senhor no nome de Jesus. Amém? Amém. Pega o pão, pega o cálice, segura. Vamos tomar todos juntos depois, amém? Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouça tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue.
obrigado, Senhor, por esses momentos na tua casa, por este ano de 2025, pelo trabalho da Igreja Metodista nessa cidade, ó Deus, por cada ministério, Senhor, por cada vida alcançada, cada criança, cada homem, cada mulher, cada família que foi alcançada pelo Teu Evangelho neste ano de 2025, Senhor. E agora nós queremos, ó Pai, como corpo, como família, Senhor, dizer muito obrigado, porque sabemos que nada do que aqui é realizado, ó Pai, se realiza sozinho, mas tudo que aqui é realizado, ó Deus, primeiramente pelo Teu Espírito Santo, e depois pela unidade da igreja, Pai, porque se não for a unidade da igreja, nós não chegamos a lugar nenhum, porque a igreja é um corpo saudável, onde cada uma encontra o seu lugar nesse corpo, Deus querido. E nós queremos celebrar a unidade do corpo, porque a Tua palavra nos diz: fazer isto em memória de mim, até que eu volte. Comamos do pão e tomamos do cálice, celebrando a vida, a ressurreição em Cristo. Amém. Aleluia, Senhor. Que maravilha é ser uma família em Cristo Jesus. Que maravilha é ser uma família em Cristo Jesus. Uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família celestial, uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família celestial. Que maravilha é ser uma família em Cristo Jesus. Que maravilha é ser uma família em Cristo Jesus. Uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família celestial, uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família celestial. Uma salva de palmas, aleluia! Essa é das antigas, né, irmãos? Alguém lembrou aqui? Quem é que lembrou aqui? Né? Uma família real. Irmãos, dia 21 é o nosso culto de Natal. Aqui, a partir das 19 horas, vai ter o coral da igreja, vai ter apresentações. Então convide seu vizinho, convide seu familiar para estar conosco aqui dia 21 às 19 horas. Vai ser nosso culto de Natal, irmãos. E eu peço, né, congregar Cristo Redentor, trazer uma apresentação, os irmãos da Manela Costa,
trazer uma apresentação também, as mulheres, grupo de homens, juvenis, Natália, uma apresentação também, ensaiar um cântico, alguma coisa aí. Então vai ser um culto de louvor a Deus. Amém? Se alguém quiser trazer, uma poesia, algo referente à temática do Natal, é bem-vindo, bem-vinda. Amém, irmãos? Irmã Eni, seja bem-vinda. Revinda. Está conosco nessa noite, né? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Eni, mais alguém nos visita aqui, irmãos? Alguém nos visita? Todos são de casa aqui, glória a Deus, né? E o casal, tem um casal lá do Rio. Está indo embora ou vai ficar por aí? Ô glória! Não, vai ficar um tempo mais no Rio do Sul. Oi? Então estou feliz. Então tu pode continuar congregando com nós aqui. O casal aí. Tem um mineiro também. Ficou de vez cruzada ou não? Hã? Então fica aqui com nós mais 2 anos, tá bem, né? Ficamos felizes em tê-los conosco aqui, né, irmãos? Mais alguém, né, irmãos? Né? E o pastor também vai ficar mais um tempinho aqui com os irmãos, com as irmãs aqui, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Voz missionária, rapidinho. Paz, irmãos. Gostaria de falar um pouquinho sobre a revista Voz Missionária. Convidar todas as irmãs que gostariam de renovar a sua assinatura ou assinar, né? O valor de R$ 89,90. Vem 6 revistas no ano. Então, fica o convite à nossa revista da Mulher Metodista, revista Voz Missionária. Então, tem até o dia 30 de dezembro para renovar a sua assinatura. Então, deixo o convite aqui para a nossa revista da Mulher Metodista Voz Missionária. Amém. Vamos encerrar esse momento, irmãos. Obrigado, Pai querido, por essa noite maravilhosa, pela oportunidade de te louvar, de exaltar o teu nome, de estudar a tua palavra, Senhor. E agora que estamos saindo, que a tua bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo acompanhe cada um nessa semana que já começou, no nome de Jesus. Amém, Senhor.